Vamos lá, traz o César aqui para a gente seguir. Boa noite, César. Tudo bem? Tudo bem, Sinara. Prazer estar aqui, uma grande satisfação, ainda mais depois de tanta notícia boa. Você viu? Entrar aqui nesse clima de otimismo é um prazer e uma alegria. Menino, e você viu a chinesa fazendo a manobra? Craque, hein? Você vê que não tem diferença de gênero na hora de pilotar bem um automóvel, ao contrário do que dizem os homens aí, hein? Não tem mesmo. Eu mesmo sou péssimo motorista, vendi meu carro, detesto dirigir, a melhor coisa. Gosto mesmo de transporte público, então, na verdade. Muito bom. Gente, eu trouxe o César aqui. Ele está lançando um livro muito interessante. Coloca a capa do livro dele aí, Gui. Ele é organizador dessa antologia, né? É uma antologia de contos, O Homem que Passou por Baixo do Arco-Íris e outras histórias sobre sexualidades, gênero e dissidência entre 1880 e 1950. Vocês veem que é do final do século XIX até meados do século 20, está saindo pela editora Alameda, né? Eu achei interessante esse livro do César e quero comentar com ele, César, porque algumas pessoas, né, de direita, de extrema direita, até mesmo no nosso campo às vezes, sabia? Acham que transexualidade, principalmente a transexualidade, é uma coisa que surgiu dos anos Dilma, né? Antes não existia. E, no entanto, é uma coisa tão antiga que esses autores já falam disso, gente, nessa época. E já existia antes deles. Eu até citei aqui no início do programa uma amiga minha que comentou: gente, se a Bíblia, o Antigo Testamento, proibia a homossexualidade, é que ela já existia. É meio óbvio, né? Então, assim, te surpreendeu encontrar esses relatos sobre homossexualidade, transexualidade já nessa época na literatura brasileira? Sim, claro, eu como professor de literatura brasileira, é uma coisa que sempre me interessava, e lendo todos esses anos, eu ia guardando aqui na minha cabeça alguns casos, não exemplos, mas ao fazer essa pesquisa, praticamente, várias coisas me surpreenderam, sim, de que ainda mais que alguns autores muito tradicionais, muito canônicos, que a gente estuda no colegial, e daí a gente vai procurar e eles tratam de temas que são muito atuais. Você falou, então, da questão da transexualidade ou do transgênero, e há várias histórias. Esse é um tema. Havia de diferentes maneiras, já no final do século XIX para a virada para o século XX, tinha muitas, principalmente mulheres, que viviam como homens, que casavam com outros homens e que depois eram descobertas em algum tempo. Então, havia, tanto historicamente, quanto narrativas mais ou menos ficcionais que eram baseadas nessas histórias. Então, inclusive, a história que a crônica conta, que dá título ao livro, né? O Homem que Passou por Baixo do Arco-Íris, é um conto de um escritor muito pouco conhecido, e que tenho até que lembrar o nome dele, mas que ele era mais conhecido por contos regionalistas, um baiano, e conhecido por romances regionalistas, Martins é de uma Oliveira. isso. Tenho que olhar aqui. Isso. E daí que ele e é uma história justamente de um homem que vivia como mulher, que vem do Amazonas para o Rio de Janeiro, e daí alguém reconhece ele, e daí criam uma certa de confusões, denunciam ele para a polícia, raspam a cabeça. Tem toda uma violência em volta disso também, da questão da transgeneralidade. Então, são umas questões que já estavam lá há muito tempo. Os escritores se preocupavam com isso, tinham interesse nisso, muitas vezes de maneira crítica, moralista, mas nem sempre.
mas o importante é que não havia exatamente uma invisibilidade. Havia, então, essas histórias, seja lá como a abordagem, elas têm aspectos muito interessantes da realidade da época e da imaginação da época, né? Sim, sim. E eu queria mostrar aqui para vocês dar uma dica de um documentário que está na Netflix. Eu ainda vou escrever sobre ele no meu site, tá? Coloca aí o Cabaré Eldorado, olha aí, Cabaré Eldorado, alvo dos nazistas. Gente, esse documentário é muito impressionante. Por quê? Porque ele se passa nos anos 20 e 30, antes dos nazistas chegarem ao poder, e mostra uma liberdade da sexualidade enorme nesse período. Já tinha de tudo. Tinha lésbica, tinha mulher trans, tinha homem trans, tinha tudo, até Hitler chegar e levar os homossexuais, assim como os judeus, para a câmara de gás, né? Prendeu e matou muita gente. Eu assistindo esse documentário, César, eu tive uma impressão, não sei se você concorda comigo, que ao longo da história da humanidade, a homossexualidade, a diversidade de gênero, ela flui e reflui, né? Eu me lembro muito claramente, na minha adolescência, antes da AIDS aparecer, as pessoas estavam muito livres, os meninos passavam batom, pintavam o olho, usavam saia, de repente veio a AIDS e aí teve essa inflexão, né? Parece que a gente avança e vai para trás, avança e vai para trás. Então, assim, nesse documentário Cabaré Eldorado, a gente vê isso muito claramente, né? Estava tudo muito avançado, aí chegam os nazistas e vai tudo para trás. Não parece que isso acontece? Muito bem, né? Como a gente tem visto, mesmo na política, não só nessas questões, mas na política, né? Os avanços que a gente teve no primeiro governo Lula e que começou em certas direções e daí veio o que veio, né? Então temos até esse paralelo aí de que às vezes há essas reações e então não acredito que seja por conta da AIDS, mas é uma questão de que ao mesmo tempo que com a visibilidade, algumas forças conservadoras acabam vindo à tona também, né, nesse momento. Então, esse caso do documentário, que na verdade eu só comecei a ver, ainda, eu não terminei a ver, mas o que me disseram justamente é que um desses próprios agentes de Hitler que perseguia os homossexuais, ele era mesmo homossexual, e sim, todo mundo sabia, e então tem toda uma questão. E o que significa também ser homossexual também, na época, em outras épocas, porque o título, o nome homossexual não existia até o final do século XIX, né? Então, ainda mais no Brasil, essas identidades elas não aparecem até no século XX mesmo. Então, é por isso que me interessa um pouco esse período de transição do 19 para 20, que ainda tem muitas coisas sendo definidas, o que certas práticas, né, o que elas são e certas performances de gênero, né, como alguém aí até comentou, não sei se posso comentar aqui sobre o título do livro, justamente aí se é essa questão de que é um ditado antigo mesmo, de que se você passa por baixo do arco-íris, você muda de gênero. E é justamente isso o que um dos personagens falam. Assim, então, que essa superstição que existia. Então, ou seja, isso está a possibilidade de você mudar de gênero está no imaginário popular mesmo, uma coisa que, bom, pode acontecer, certo? Uhum. Então, é bem interessante. A Maria José Roda Teixeira aqui, que ele está respondendo, que mandou um superchat falando: quando eu era criança, ouvia dizer que se alguém passasse embaixo do arco-íris, mudava de sexo. Vem daí o título do livro, exatamente. É o conto do Martins de Oliveira, que dá nome ao livro e que fala sobre isso. Coincidência esse negócio, ou seja, o arco-íris ligado aos LGBTs, até mesmo na visão popular, né, César? Se imaginava que ia virar o símbolo, né? Porque eu acho que essa é uma coisa bem brasileira mesmo. Assim, bom,
Eu moro aqui nos Estados Unidos, para quem não sabe, eu estou aqui falando de Nova York. E aqui eu nunca ouvi falar nada parecido dessa questão do arco-íris como essa superstição, que é genial. E tem tudo a ver, né? Você fala na introdução do livro, né, que nesse período do final do século XIX, o que predomina é o discurso científico, né? E aí, no século XX, que você também pega no livro, já muda mais a visão em relação à homossexualidade, e isso se traduz nos contos que você coloca. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso. Então, o que acontece é que no final do século XIX, há todos esses cientistas, os primeiros sexólogos, que olhavam a sexualidade, todos os desvios e o que a gente está chamando agora de dissidência, como patológico, ou seja, como uma doença a ser curada. Então, eles estavam preocupados, por um lado, em normalizar a sociedade, e também criar um país de uma certa maneira, como ainda os bolsonaristas estão preocupados ainda, né, de criar a ideia de família, e uma família branca e tradicional e que se reproduza para um futuro normativo. E sem possibilidades de dissidências. Então, isso vem de lá, e essa tentativa, como também recentemente essas pessoas falam da cura gay, né? Então, era essa a ideia de assim, bom, essas pessoas precisavam ou ser curadas ou ser presas, ou ser punidas de alguma maneira, mas elas não cabiam na sociedade. Então, por exemplo, vários desses livros, e um deles de um criminologista brasileiro, mas que se inspirava nos europeus, obviamente, copiava muita coisa, mas ele, no livro dele, do Viveiros de Castro, que se chama justamente Atentados ao Pudor, ele tem toda uma lista de comportamentos sexuais que ele considera atentados ao pudor. Agora, há uma coisa um pouco... Então, nesses tem uma variedade, fetichismo, vampirismo, todos os... então, daí ele que eles chamavam de safismo, né? A lesbianidade, ou então pedofilia, várias... Então, ele faz uma lista mesmo, e tentando cercear esses comportamentos, né? Mas, ao mesmo tempo, ao fazer isso, ele torna isso que não era dito antigamente, dito. Então, se torna bastante visível, e vários desses escritores acabam incorporando esses temas que estão ali no ar, nos debates, de maneiras distintas, como eu disse. Alguns, muitos deles, de maneira moralista, com julgamento, mas outros não. E conforme vai na virada do século XX, e principalmente quando temos alguns autores que são reputadamente homossexuais, digamos, usamos o termo aqui, mas relativamente. Então, mas, por exemplo, dois escritores que entram na antologia, que são o João do Rio e o Mário de Andrade, curiosamente, dois mulatos, dois homossexuais, que tratam de um tema, mas daí já é de maneira diferente, porque daí eles estão implicados, né, estão na questão. Então, eles não, o julgamento ele não aparece da mesma maneira, e eles vão se referir a essa tradição e incorporar alguns desses autores, mas de uma chave diferente já. E, a partir daí, começa a mudar um pouco, mas continua, aqueles conservadores ainda continuam nos anos 30, 40, se perigar até hoje. Tem esses escritores que vão nessa linha mais patologizante, que vê isso, que vê qualquer dissidência, não só de sexualidade, como, e eu gosto de fazer essa distinção, que uma coisa é sexualidade, a outra
é digamos, a performance ou a apresentação de gênero. Uma pessoa pode ser, por exemplo, pode ser um homem feminino que ainda isso não indica, ou um homem que resolve resolve mudar de gênero. Isso não tem nada a ver com a orientação sexual deles ou delas, porque pode ser, conhecemos hoje muitos transgêneros e transexuais que são também gays, e confunde um pouco a cabeça das pessoas. Às vezes, uma pessoa que, ou seja, um homem que digamos, que muda de sexo e vira mulher, digamos, e que ainda gosta de mulheres, então é uma lésbica. E as pessoas ficam muito confusas com essa questão. Então, elas são distintas. A questão do gênero e a questão da sexualidade, elas intersectam, mas não são, uma não dita a outra, certo? Então, muito pelo contrário, antigamente, homens femininos eram garanhões, as mulheres adoravam homens femininos, e os homens femininos eram considerados os mais que gostavam de sexo, disputados, e que eram mulherengos. Então, essa relação a gente tem que desconectar isso. Tem um amigo meu que fala que quem pega muita mulher é bailarino macho. Ele falava isso. Olha só, eu queria comentar aqui a respeito desse negócio da mudança do gênero, né? O início do conto do Machado, tá? Eu vou ler aqui para vocês um trecho do conto do Machado de Assis, que é quase um conto das 1001 noites, se chama As Academias de Sião, tá na antologia, é de 1884, tá? E o Machado viaja numa troca de corpos similar ao que quem viu aquele filme com o Tony Ramos e a Glória Pires lembra, né? Sob a luz de hoje, lembra muito, né? Porque é um imperador que troca de corpo com a esposa dele, que, aliás, é quase minha xará, se chama Kinara. E aí, deixa eu ler aqui esse trechinho para vocês verem. 1884. Deu lugar a essa enorme ascensão de pensamentos o fato de quererem as 4 academias de Sião resolver este singular problema. Por que é que há homens femininos e mulheres masculinas? E o que as induziu a isso foi a índole do jovem rei Calafângico. Era virtualmente uma dama. Tudo nele respirava a mais esquisita feminidade. Tinha os olhos doces, a voz argentina, atitudes moles e obedientes e um cordial horror às armas. Os guerreiros siameses gemiam, mas a nação vivia alegre. Tudo eram danças, comédias e cantigas, à maneira do rei, que não cuidava de outra coisa. Daí a ilusão das estrelas. Vai senão que quando uma das academias achou esta solução ao problema. Umas almas são masculinas, outras femininas. A anomalia que se observa é uma questão de corpos errados. Nego, bradaram as outras 3. A alma é neutra, nada tem com o contraste exterior. É mais ou menos o que se discute até hoje, né, César? Não mudou muito. Na verdade, esse conto... Então, eu quis abrir a antologia com esse conto, justamente, que é um conto pouco... geralmente não está nas antologias de Machado de Assis. É um conto estranho, mas extraordinário, é um pouco ficção científica e muito diferente, mas muito avançado as questões que ele coloca ali. Sim. Então, justamente, ele desnaturaliza essa questão do feminino e do masculino. Então, e não somente isso, então, porque a história, então, como você contou, aí havia 4 academias,
E apareceu essa questão, por que tem homens femininos e mulheres masculinas, e isso levou a um debate imenso e levou a uma guerra. Então, vem a importância disso, de que justamente uma guerra cultural, mas uma guerra. E quem venceu, as outras 3 academias não acreditavam, achavam que as academias, que a alma é neutra, não tem quem é masculino ou feminino, então pode ter homem masculino, homem feminino, o que seja, é tudo, as almas são neutras, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quem ganhou essa guerra foi uma minoria que impôs essa ideia com a sociedade toda, que tinha que aceitar, então, que havia sexos ou gêneros naturais, que havia o masculino e o feminino, que era a alma. E que isso, até pessoas transgêneras, algumas defendem isso hoje, que acreditam que por exemplo, digamos, uma mulher que nasceu num corpo de um homem, ou vice-versa, um homem que nasceu num corpo de mulher. Essa é uma questão que as pessoas até hoje defendem para reivindicar, digamos, a mudança de gênero. Mas para o Machado de Assis, isso ainda é arbitrário, porque não existe o que é ser mulher e o que é ser homem. Há todas as possibilidades de se inventar. Então, justamente o que acontece é isso. Quando acontece essa guerra, uma das concubinas... Bom, como o rei era considerado fraco, com características ditas femininas, certo? E muito gentil e tudo. E uma das concubinas fala assim, bom, o que é... Logo depois tem um momento sensacional, e assim, eu acho lindo, que ela pergunta para ele, mas então, em que é que Vossa Majestade crê, se não crê em nenhuma delas? Ou seja, ele não crê nem que a alma é neutra e nem que a alma tenha gênero. Então ela pergunta para ele, então, afinal de contas, no que é que você crê? E ele responde, creio nos teus olhos, Kinara, que são o sol e a luz do universo. Não é uma crença muito melhor do que pensar na verdade do gênero? Qual é o que está por trás? O que é a verdade a identidade, a essência da sexualidade? Não, é amor. Eu te amo e te acho linda e não me interessa mais nada. Então, de ver o Machado de Assis falando disso nesse momento é realmente incrível. Então, o que acontece é que, como você falou, que ela, então, propõe, ela assim, mas então vamos mudar de almas. Eu entro na sua alma e você... E ela, como era... mais masculina, né? Tipo Yin Yang, né? Yin Yang. Exato. Então, daí ela vai criar... Bom, e não vou contar o resto da história, porque espero que as pessoas leiam, mas é uma história realmente incrível e que não é nem antologizada nas antologias existentes sobre gênero e sexualidade. Assim, mudando um pouco, as pessoas... quando se cria essas antologias mais históricas, assim, coloca muito um conto que ficou famoso como o conto gay de Machado de Assis, que é o Pílades e Orestes, que é uma amizade entre 2 homens que um deles, de fato, tem uma certa admiração apaixonada pelo outro e não é correspondida, mas por causa de um momento também que eu acho que as pessoas chamavam eles de casadinhos de novo, porque eles estavam sempre juntos e com olhares um tinha os olhares apaixonados para o outro não. Então, depois a gente vai ver que há uma questão ali de dominação e de dentro dessa amizade que não é uma amizade exatamente sem hierarquias, há uma hierarquia muito clara ali. Então, mas só para dizer então que esse conto do Pílades e Orestes é considerado conto gay do Machado de Assis, enquanto eu acho que essa história ela trata de maneira muito mais profunda questões de gêneros que são relevantes para a gente hoje. Sim, é muito atual. Então, eu quis, no geral, na antologia,
eu tive duas estratégias em organizar. Pegar alguns autores canônicos ou muito conhecidos, como Machado de Assis, mas pegar contos pouco conhecidos dele e daí juntar também com outros autores que são completamente desconhecidos, mesmo que não sejam obras-primas, os contos necessariamente, mas são extremamente interessantes e relevantes para a gente. Sim. Deixa eu ler aqui uns comentários para você. Maria Elza Teixeira fala que está relendo Machado de Assis, que ama. O Haroldo Larcher fala, quando o Subaquento disse... O Subaquento é Bolsonaro, tá? A pessoa arranja apelidos aqui para ele. Quando o Subaquento disse que preferia ter um filho morto do que ter um filho homossexual, infelizmente ele ganhou muitos votos com essa estúpida declaração. Que coisa triste. Edna Maria de Oliveira falou, que pessoa incrível, Sinara, não conhecia, estão conhecendo agora, né? Olha só, eu achei interessante, ainda para a gente terminar essa história do Machado, não é só um autor, mas vários autores já observaram que em Dom Casmurro existe uma tensão homoerótica entre Bentinho e Escobar, né? Tem muita gente que fala que, na verdade, Capitu não traiu o Bentinho, ele era paranoico e com ciúmes do Escobar, do amigo dele Escobar, com quem ele andava de mãos dadas no seminário, né? Você olhando assim detidamente, realmente tem umas pistas de amizade íntima entre Bentinho e Escobar, que era uma coisa comum na época, né? O próprio... não sei se vocês que estão nos assistindo sabem, mas o autor de Casagrande Senzala, fugiu o nome agora aqui, solta a voz dele. Gilberto Freire. Gilberto Freire teve um namorado durante o período que ele estudou fora, né? Ele teve um namorado. Então, assim, esse tipo de relação meio intelectual, meio íntima, é uma coisa que muitos homens talvez não admitam, tá? Então, assim, existe essa tensão homoerótica entre Bentinho e Escobar, né, César? Absolutamente. O momento do afogamento do Escobar é muito erótico, há toda uma questão. E não é também só... quer dizer, há críticos que vão dizer que, na verdade, todas essas histórias, todo o triângulo amoroso é menos sobre a mulher do que sobre os dois homens. A rivalidade, essa rivalidade que aparece entre os dois homens, ela tem um teor erótico, mesmo que não seja colocada em prática. Então, existe toda uma tradição de adultério na literatura, e principalmente no século XIX, em que isso está lá. Essa relação entre os dois homens é mais importante do que a questão da mulher. A mulher, ela aparece ali, e tem até um lado um pouco, digamos, misógino, sexista nisso, porque a mulher, ela muitas vezes aparece como um instrumento para a relação entre dois homens. Então, ou para eles articularem o desejo que não pode ser articulado. Certo? Então, essas histórias de triângulo amoroso e de adultério, ciúmes, vão muito por aí. Olha só, tem um conto que eu queria comentar contigo, né? Que é o conto Sapo, de 1898, o conto de Nestor Vitor, tá? E aí, eu queria te perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa. Alguns desses autores de contos eram eles mesmos homossexuais ou uma coisa não está relacionada à outra? Não estava, ou seja, até onde sabemos, né? Claro, ninguém vai saber se o próprio Machado teve lá seu caso com quem que fosse na época dele. Então, o que sabemos geralmente é sobre a partir de rumores, de boatos, de que se falava, e para mim, desse período, o que geralmente eu chamo de a tríade homossexual seria, ou tríade dissidente sexualmente, mas digamos homossexual, é o Raul Pompeia, o João do Rio e o Mário de Andrade.
eu não digo que sejam os únicos escritores, mas são escritores que, em primeiro lugar, havia, então, esses boatos a respeito da sexualidade dos três, todo mundo falava de maneira ofensiva, muitas vezes, e colocavam nos jornais, mas, ao mesmo tempo, todos eles escreveram sobre relações homossexuais. Então, claro, havia outros escritores no período, digamos, Olavo Bilac, que hoje todo mundo dá. Mas o Olavo Bilac, eu nunca encontrei nenhuma referência na obra dele. E eu não conheço estudos que tentam identificar isso. Então, para mim, digamos, os três autores gays desse período, e fundadores, digamos, são esses três, na minha opinião. É que eu ia mencionar com você que tem um conto, Uma Extravagância, de 1902, de uma pessoa que se escreve sob o pseudônimo de Sinfônico Perilo, né? Sinfônio Perilo, e ele tira Balzac do armário ali, né? Aliás, é o conto mais, acho que dos que eu li, é o conto mais simpático assim à homossexualidade, né? Não é visto de uma maneira grosseira, é visto no máximo como uma extravagância, né? Uma extravagância que as pessoas admitiam fazer, os homens admitiam cometer essas extravagâncias, né, César? Justamente o Olavo Bilac, né, que fala claramente do Olavo Bilac, porque exato, tem a cena em que são esses dois, um homem supostamente heterossexual e um homossexual no Rio de Janeiro, se encontram na rua e vão para o quarto desse moço homossexual que era um fã de Oscar Wilde. Então tem toda uma tradição de elegante e da reputação dele de Oscar Wilde, que está muito na literatura desse fim de século e do começo de século também. Inclusive, João do Rio traduziu vários das obras de Oscar Wilde. Então, esse conto, na verdade, eu coloquei ele como conto, mas, na verdade, ele é parte de um folhetim mais longo. Mas esse conto é meio... ele tem uma unidade, porque é um episódio em que acontece isso, deles se encontrarem. Então, ele entra no quarto desse moço, um quartinho alugado, e fala assim, você gosta de literatura? Ele fala assim, sim, eu gosto principalmente desses autores, e fala, e Olavo Bilac, mas não como escritor, justamente o que eu gosto dele é outra coisa. Então, é de uma maneira muito aberta. Isso foi publicado, então, que eu encontrei nessa pesquisa, num jornal que chama o Rio Nu, que tinha muitas questões de homossexualidade. Inclusive, eles publicaram vários livrinhos na época com histórias claramente pornográficas, certo? Um deles é O Menino do Gouveia, que também sob o pseudônimo de Capadócio Maluco. E tem uma moça, uma mulher que escreveu uma tese sobre esses contos e reproduziu, que também não estão publicados. O Menino do Gouveia está aqui na antologia e já saiu também recentemente em outras editoras. Mas essa Érica Natasha Cardoso, compilou um monte de outras histórias eróticas pornográficas desse começo de século, de 1905, 1904. E esse o Menino do Gouveia era sempre uma relação... o Gouveia era um famoso personagem homossexual. Então, se usava Gouveia, e esse jornal se falava muito do Gouveia, para, na verdade, se referir a sexo anal, mesmo entre casais heterossexuais, certo? Então, o Gouveia era a prática de sexo anal. Então,
É um jornal muito divertido, muitas vezes também com um lado moralizante, mas muita coisa escapava. E como era escrito sob pseudônimo, então ninguém estava em risco, né, de ser taxado de homossexual nesse caso. Então não sabemos realmente quem são esses autores. No conto que abre, dá o título ao livro, O Homem que Passou Debaixo do Arco-Íris, ele é muito triste, né? Na verdade, ele é bastante. Eu achei ele bastante triste, porque é um retrato do que acontece ainda hoje com as pessoas travestis e transexuais, né? A maldade, a repressão, a opressão. Não vou dar spoiler para vocês lerem os contos, mas mostra primeiro que já existia, né? Que era uma coisa que corrente, né? Acontecia, não adianta a gente dizer, está aparecendo agora, agora tem criança trans. Gente, isso sempre existiu. Tem aquele filme, a Garota Dinamarquesa, que se passa na Dinamarca lá para trás, não lembro exatamente a época, uma das primeiros homens que fizeram cirurgia de redesignação sexual. Então, assim, não adianta a gente ficar achando que essas coisas não existiam antes, né? Da gente que agora está tendo um pouco mais de liberdade, né? Estamos no período da alta, né? Porque daqui a pouco pode vir os fluxos e refluxos aí, né? E esse conto é particularmente triste. A pessoa, naquela época, era presa se fizesse isso, né, César? Era presa, né? E eu fiquei bastante tocada com esse conto. Queria que você comentasse. Sim, de fato, então, é um conto pequeno, mas também justamente essa questão que eu comentei no início, de que é uma pessoa que vem do Amazonas e provavelmente, então, não se explica como ela veio, mas sabemos que era uma maneira de escapar da família, de tudo, para poder, e veio ter uma outra identidade, começar uma vida como mulher, e trabalhava como doméstica, e as pessoas conheciam, e todos, até que ela foi, digamos, descoberta. Agora, o conto, então, ele tem um lado, é um pouco estranho, não sei o que você achou, Sinara, de que, de certo modo, tem uma linguagem que ridiculariza, que tenta... mas, ao mesmo tempo, a história está ali, né? Então, e uma das coisas que a gente tem que pensar, mesmo essas histórias mais moralizantes, não controlam a maneira como elas vão ser lidas. Então, porque a recepção, a mente do leitor, isso ninguém controla. Então, uma vez que está ali visível e dito, podemos reinterpretar e nos apropriar dessas histórias. Por isso que, então, por mais que tenham alguns desses contos que são claramente moralizantes e moralistas, eu não, a princípio, eu hesitei um pouco em colocá-los, mas eu acho que, na verdade, vale a pena, justamente para trazer essa questão aqui e conhecer a história. E a história, não somente a história que é importante, não é só a história da homossexualidade, mas talvez ainda mais importante, a história da homofobia. A homofobia tem uma história, e é importante conhecer para a gente poder mudar. Certo? Ao invés de começar a censurar, ou rasurar, ou esconder esses livros que podem ser ofensivos, de fato, na linguagem e no tema, para certas identidades, subjetividades. Então, ou seja, tem que ser lido com cuidado, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não podemos fingir que não existem. Certo? Exatamente. Você pega um conto da Lígia Fagundes Telles, e eu queria comentar o conto Tara, de 1938, que é mais de desvio do que propriamente de gênero, né? Mas a Lígia, que é uma das principais escritoras brasileiras, ela tem nos seus livros
muito fortemente, eu diria, uma temática lésbica e nos seus romances mais importantes. Está em As Meninas, está em Ciranda de Pedra, né? Existem personagens lésbicas em ambos romances, né? Você diria, César, que é mais frequente o trato da questão da lesbianidade é melhor aceita pelo leitor? Ok, duas coisas. Deixa eu falar um pouco da Lígia Fagundes Telles também. Inclusive, assim, há uma razão pela qual eu não incluí esses outros contos e essa dela mais tardios, que o corte aqui é 1950 e por várias razões. Uma das razões é de que eu acho que a forma depois dos anos 50, daí há uma abertura maior e há uma heterogeneidade em maneiras de se tratar o tema. Mas há também uma questão de direitos autorais. Certo. Então, então cada conto da Lígia Fagundes Telles que a gente fosse publicar teria que pagar um tanto ali. Então, eu peguei esse que é antes dos anos 50, mas, ao mesmo tempo, ele é interessante porque ele se chama Tara, justamente, que é desse vocabulário do século XIX da doença, né? Então, ela pega uma mulher com uma perversão, digamos, sexual, que não é homossexualidade, mas é considerada, e é um conto... eu nem diria que é um conto bom, mas ele é interessante porque, inclusive, a Lígia Fagundes Telles negou esse conto e nunca mais foi publicado, está sendo publicado agora pela primeira vez. Então, desde a década de 40 até agora, nunca foi, ela negou e proibiu, então acho que é só agora que ele reaparece. Esses primeiros contos, os 2 primeiros livros dela são raríssimos, é difícil de achar mesmo nas grandes bibliotecas. Então, esse conto mostra que essa tradição com essa literatura, ela existe mesmo nesses autores mais contemporâneos que leram. Então, o Mário de Andrade leu, a gente pode identificar claramente essa literatura. Então, a partir daí, se torna possível mudar a maneira como é tratada. A questão da lesbianidade, então, eu não sei se ela é mais aceita, ela também aparece de uma maneira um pouco exótica, curiosa, nesses contos, que são menos os casos, e o que é difícil para o pesquisador, e eu fico contente que você lembrou da Lígia Fagundes Telles, é que, principalmente nesse período, que não há mulheres autoras que tratam do tema. Então, tem a Júlia Lopes de Almeida, que trata dessas perversões sexuais, como era dito na época, tipo, é um caso de vampirismo. O vampirismo aparece muito, gente que tinha prazer em sangue, em beber sangue, justamente, mas que mordia, até o que cortava, as pessoas que se cortavam e que pediam sangue. Então, existe um conto da Júlia Lopes de Almeida, que era uma dona de casa muito comportada e moralista, mas que acaba também entrando esse interesse pelas dissidências sexuais que estavam em todos os lugares. Mas não há muitas mulheres que eu conheça. Então, espero que tenham mais pesquisadores por aí que vão descobrir que foram apagados da história. Então, mas isso seria bom. E, ao mesmo tempo, uma coisa que eu quis fazer para poder também... eu não coloco essa antologia, eu tentei evitar colocar ela em termos de LGBT, porque são categorias muito modernas. Eu tentei expandir para todos os tipos de dissidências sexuais e de gênero, aquilo que não cabe naquilo que é aceito, certo? Então, por isso que então, eu tentei evitar um pouco. As pessoas acabam vendendo mas tudo bem. Mas, assim, eu tento evitar porque mesmo o LGBT, com as suas vantagens,
de direitos e tudo que eu não nego, também impõe alguns limites do que é possível, mesmo com aquele mais no final lá que a gente coloca, né? Pessoal, vocês estão reclamando que tem um pouco de eco, é com o microfone. Quando fica ligado o microfone do César, não sei por que está dando eco, aí a gente está desligando quando eu falo, justamente para evitar o eco. Olha só, o Léo Rocha está falando aqui, ó. A sociedade é muito mais tolerante com as lésbicas do que com os gays. É muito comum o cinema e a TV explorarem romances de sexo lésbico, pois as pessoas atrelam sentimentos às lésbicas mais dificilmente para os gays. Eu acho, Léo, não sei se o César concorda comigo, mas eu acho que é uma coisa assim mais de fetiche do macho com duas mulheres se relacionando, viu? Porque quando a mulher lésbica faz transição de gênero, por exemplo, tem um preconceito enorme, né? Eu vejo aquela a Tammy Gretchen, né, que fez a transição para o sexo masculino, ela é alvo de preconceito fortíssimo, fortíssimo. O que eu acho que existe é um fetiche do homem heterossexual de ver duas mulheres se relacionando que ele não tem, pelo menos não abertamente, com dois homens se relacionando, né, César? Ainda mais nessa literatura, é uma literatura que, na verdade, se chamava Livros para Homens, ou, em alguns casos, livros para se ler com uma mão só, né? Então, para segurar com uma mão só, porque a outra mão não sabe o que estava fazendo, né? Então, era uma maneira de... eles eram produzidos para um leitorado masculino. Então, o olhar aí é do fetiche, esse interesse pela lesbianidade da época. Assim. Bom, gente, a gente está chegando perto aqui do nosso final do nosso programa. Eu queria mostrar de novo a capa do livro que o César organizou dessa antologia, O Homem que Passou por Baixo do Arco-Íris, e outras histórias sobre sexualidade, gênero e dissidência entre 1880 e 1950. Está saindo aqui pela editora Alameda. E o César está lançando também agora, bem próximo, né, César? Um livro de ensaios chamado Poses e Posturas, Performances de Gênero e Sexualidade na Literatura Brasileira, que aí é mais a tua pesquisa, né? São vários ensaios sobre o tema, desde Macedo, Joaquim Manuel de Macedo, romântico, tudo, que tem um romance que chama Mulheres de Mantilha, que é um homem que, para fugir da Guerra do Paraguai, ele se vestiu de mulher e fugiu e começou a viver com mulher na casa de uma família. Então, é um romance curiosíssimo, bem de Macedo, que é o autor da Moreninha, né? E daí vários outros, Coelho Neto, João do Rio, vários autores que eu trabalho, mas daí, então, é realmente um trabalho de crítica literária, certo? Mas que eu acho que há pouco ainda trabalhos livros assim sobre o tema. Então, o livro está saindo ainda esse semestre, mais ou menos junto com a antologia. A antologia, eu acho que ainda não está nas livrarias, mas deve estar em breve. Ela saiu aqui nos Estados Unidos, primeiramente, está à venda aqui nos Estados Unidos e pela Amazon aqui nos Estados Unidos, mas não no Brasil ainda, que deve estar saindo nos próximos dias, as próximas semanas. Daí vocês vêm com o pessoal da Alameda aí, que daí... Só entrar no site da Alameda, gente. E olha só, todo mundo que vem aqui no programa, vocês já sabem que traz dicas culturais para vocês. E o César trouxe 2 livros. O primeiro deles, coloca aí, Gui, por favor. É o Blackout, do Justin Torres, né? Que ele disse que está ainda na cabeceira dele, ele ainda não leu, está em inglês, né? Esse livro. E por que você indicou esse livro para a galera aqui, César? Sim, então, eu quis mencionar esse livro porque eu acho que ele tem muito a ver...
Bom, então acho que é curioso recomendar um livro que eu não li, mas ele me parece muito interessante, porque o livro ainda não saiu. Eu encomendei, eu fiz a encomenda pela Amazon, mas não chegou ainda, então não está nem na minha cabeceira. Mas a história é muito... é baseada um pouco no Beijo da Mulher-Aranha, e pelo que eu li, então, justamente... Então, é um homem que encontra um outro homem que está morrendo, um velho amigo, que começa a contar histórias na forma de cinema. E uma dessas histórias é de uma mulher que era amiga dele, que tinha escrito um livro chamado justamente Variantes Sexuais, um estudo sobre padrões homossexuais. E era baseado... e esse livro, que, na verdade, essa parte da história ela é verdadeira. Então, mistura ficção com realidade. Então, eram histórias, depoimentos de homossexuais da época, que essa pessoa reuniu, e uma comunidade de homossexuais que ela reuniu, de gays e lésbicas, e deram esses depoimentos, e ela reuniu, mas daí a pessoa que publicou se apropriou do livro e fez de maneira moralizante, o que não era a intenção inicial. Então, achei que seria interessante de contrapor aqui, e eu estou curioso justamente porque é isso que eu tenho feito um pouco ao contrário, pegar essas coisas moralizantes e vender ou divulgar como libertadoras, talvez. Então, fazer o projeto. Então, quem sabe um editor brasileiro aí se anima a ler também esse livro e tem recebido ótimas críticas até agora. Então, estou curiosíssimo. E o outro livro que o César indicou é esse Esfinge, um romance neogótico do Brasil, do Coelho Neto, que ele contou que está saindo em bilíngue, né? Está saindo uma edição em inglês e português, e eu quero saber por que é que ele está indicando para vocês. Então, esse romance é um romance, bom, fantástico em todos os sentidos, porque também de ficção científica. E até bom terminar com isso, porque ele remete ao conto do Machado de Assis com o qual nós começamos. Porque é uma história... Bom, a primeira coisa que eu queria mencionar é que o Coelho Neto, que é esse considerado o tradicionalista, conservador, então, nesse momento que a gente ainda está celebrando o modernismo, trazer o Coelho Neto tem alguma coisa talvez de provocadora. E na antologia tem vários contos dele que tratam de figuras andrógenas, de figuras transgêneras e transexuais, e que é curioso e que é um lado que ninguém conhece da literatura dele. E aqui é todo um romance, e que ele fez uma estratégia de marketing incrível. Ele trabalhava num dos jornais, Jornal do Comércio, eu acho, e começou a publicar anonimamente, como se fosse jornal mesmo, notícias de um escândalo de um homem feminino, justamente, um homem andrógeno, que estava no Rio de Janeiro e que foi expulso de uma das panificadoras lá onde a sociedade estava. E daí todo mundo começou a comentar. E daí, quando ele lança o romance em folhetim, ele fala, não, na verdade era tudo mentira, eu inventei essa história e estou lançando esse romance sobre o tema de uma figura andrógena que chega no Rio de Janeiro, é um inglês, então tem todo um lado inglês, Oscar Wilde, então é por isso que foi nos Estados Unidos está sendo vendido como um romance gótico, nesse sentido, de que, então, sem querer também fazer muito spoiler, mas o fato é que era essa pessoa que ninguém sabia, era um homem, mas que tinha uma coisa estranha nele. Então, e daí descobriu-se que ele acaba contando a própria história dele, que ele tinha uma irmã, quer dizer, é um pouco ridículo, mas é super interessante no final.
ele e a irmã dele tiveram um acidente de charrete, sei lá, de carro, né? E os corpos deles foram mutilados. O dele do tronco para baixo e o dela do tronco para cima. Então, um cientista costurou as duas partes. Mas daí, tendo costurado, eles não sabiam o que fazer com as almas. Então, tem muito a ver. As duas almas ficaram lutando e ele tinha que escolher se ele queria uma alma de homem ou uma alma de mulher. Então, é o Machado de Assis que está, de novo, aqui nessa questão da alma masculina e que sai, que escolhe o corpo, etc. É um romance que eu acho que se encontra nos sebos aí no Brasil, acho que foi republicado mais ou menos recentemente em alguma editora pequena, mas que vale a pena a gente redescobrir, que é uma literatura também que sai de toda a historiografia literária que a gente tem, que são sempre os mesmos, certo? Os grandes romancistas. Então, por isso que eu queria recomendar isso, eu acho que vale a pena, é muito curioso. Muito bom, muito bom. Gui, bota mais uma vez o livro do César, que o pessoal está pedindo, o livro que o César organizou, a antologia, olha aí, ó, O Homem que Passou por Baixo do Arco-Íris. Linda a capa, né? Essa gravura da capa é conhecido o autor, não é? Os traços são familiares. Sim, é de Ismael Neri, um pintor brasileiro. Também, então, tem que me lembrar, a data é desconhecida, não sei, mas deve ser lá pelos anos 30 também, um pouco do período que me interessa. Não é conhecida, mas eu fiquei apaixonado e eu achei que tinha muito a ver com o tema. Então. Super a ver. César, eu quero agradecer aqui a sua presença aqui no nosso programão aqui nessa sexta-feira à noite. Muito obrigada a você, querido. Bom final de semana. Obrigado a vocês, um prazer imenso conhecê-la, Sinara, e ao público aqui, o pessoal aqui. E comprem o livro, o pessoal da Alameda vai ficar contente. E é isso, aproveita a sexta. Vamos sextar agora, tomar aquela cerveja. É isso aí. Tchau, querido. Obrigada.